dia, sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula nós vamos ver a eletropositividade para a partir daí passarmos para as propriedades físicas da tabela. Mas antes da gente passar para a eletropositividade, eu preciso comentar um detalhe com vocês. A gente viu então que recapitulando bem rapidamente, que numa mesma família o raio atômico, então esse aqui é um conceito, eu preciso escrever, eu não vou escrever só raio, tá? Porque raio tem outro conceito, raio atômico é um outro conceito, a gente já comentou para onde que vem esse conceito. Ele aumenta na família de cima para baixo, porque está aumentando o número de camadas, e que ele aumenta da direita para a nossa esquerda, porque no sentido contrário está aumentando um próton, um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron. Se aumenta a atração entre as cargas, diminui o tamanho. Combinado? E para isso a gente usou, né, a equação de Coulomb para fazer a análise de algumas propriedades. Força elétrica igual a constante, produto das cargas. Esse K é uma constante de proporcionalidade, alguém me perguntou isso separado, pelo quadrado da distância. Mas, de novo, você não precisa se preocupar com cada item aqui, essa constante de proporcionalidade, você vai memorizar ela de tanto calcular ela, com ela, né? Produto das cargas, quadrado da distância e força são três variáveis que eu quero que você analise comigo com muita calma para a gente avaliar as mudanças nas propriedades. Então, primeira coisa, depois disso, nós vimos que energia de ionização, eu tenho um átomo no estado gasoso que ganha energia e se transforma, né, num íon com deficiência de elétrons. Ele perdeu um elétron e esse elétron vai ser liberado, certo? Eletronegatividade não foi ensinada na semana passada? Não? Então, se não for, eu repito, não tem problema nenhum, tá? Depois, nós vimos que um átomo, né, X, no estado gasoso, se ele ganha um elétron, ele vai promover a formação de um ânion, X1-, também no estado gasoso, e ainda de quebra, libera energia. Então, isso aqui chama energia de ionização, e o de baixo chama uma propriedade de afinidade eletrônica. Todas elas se comportam igualmente, tá? Elas vão aumentar de baixo para cima, porque estou chegando perto do núcleo, e da esquerda para a direita, porque igualmente o número de cargas aumentou a atração, estou chegando mais perto do núcleo. Tá, o que eu quero contar para vocês? O que eu quero contar para vocês é que sempre, sem exceção, o cátion vai ser menor do que o átomo que deu origem àquele cátion. Por motivos óbvios, você está perdendo elétrons, geralmente vai perder elétrons da camada de valência e ficar com uma camada a menos, tá? Então ele tende a ser menor mesmo, tá certo, é isso que você espera. Então, eu estou dizendo que X1+ gasoso vai ser menor do que X gasoso. Sempre, o cátion é menor do que o átomo. Repare um exemplo aqui qualquer, sódio. Sódio, ele tem número atômico 11. E você sabe que na forma neutra ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Se fizermos a distribuição eletrônica de Madelung, ou o princípio de Aufbau, você vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então repara, primeira camada, esses dois aqui, segunda camada, terceira camada. Aqui eu vou ter um elétron na última camada, que a gente chama camada de valência, né? A última camada, ou camada da ligação. E a penúltima, e as outras camadas, na verdade, tá? Aqui, ó, vou riscar aqui. Tudo o resto que sobrou, nós chamamos de camada de blindagem. O que é a camada de blindagem? São as camadas mais internas do átomo que fazem exatamente como o nome está propondo. Vai blindar a carga nuclear positiva contra os elétrons da camada de valência. É 1 para 1. Tá? Um átomo neutro, 1 para 1. Pois bem, vocês vão
estudar em ligações químicas que o sódio vai perder um elétron para adquirir a teoria do octeto. Eu não quero adiantar conteúdo, você já viu isso no ano passado, mas eu não vou adiantar o conteúdo para vocês. O que você tem que entender é que, ao perder elétrons, ao ter tendência de perder elétrons, porque ele tem uma baixa energia de ionização em relação a outros elementos, essa camada vai desaparecer, porque esse elétron vai sair daqui. Se essa camada vai desaparecer, quantas camadas o sódio tinha? 3. Quantas ele vai ter? 2. É por isso que a gente vai dizer que sempre o cátion é menor do que o átomo, obviamente no estado fundamental. Certo? Se é átomo, tem que ser no estado fundamental. Por quê? Porque átomo requer número de prótons e elétrons iguais. Agora, repare, o ânion, ele ganhou um elétron a mais. Então, sempre, o átomo que deu origem ao ânion vai ser menor do que o ânion. Tá? Por que o átomo vai ser menor que o ânion? Simples. Vamos agora imaginar, e eu vou fazer aqui em cima, tá? Me permitam dar uma desorganizada aqui nesse quadro, que ele é pequeno. Cloreto 17. Então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ou seja, na camada de valência ele tem 7 elétrons, camada de valência, e aqui na camada de blindagem ele tem 10 elétrons. Repare, quantos elétrons o cloro tem? O átomo de cloro. O átomo de cloro tem 17 elétrons. Quantos prótons ele tem? 17. Então ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Quando ele ganha um elétron a mais, ele vai para 18 elétrons. E só 17 prótons. Então repare, ele tem um elétron a mais, que ele não tem uma carga positiva equivalente no núcleo para promover nele uma atração. Certo? Nós fizemos a conta. 17 positivas, 17 negativas, atração de uma para uma. Se ele tem um elétron a mais, ele não tem essa carga no núcleo para fazer essa atração. Quer ver um outro detalhe? Você já sabe que cargas iguais se repelem, se afastam. O núcleo, você tem os nêutrons que fazem, juntamente com os prótons, a força forte, que é maior do que a força de repulsão de cargas iguais. Entretanto, na eletrosfera nós não temos isso. Então, sempre um ânion vai ser maior do que o átomo que deu origem, porque você tem um aumento de repulsão desse elétron extra. E, somado à não neutralização dessa carga por uma carga do núcleo, que ela não existe, o que está acontecendo? O átomo aumenta de tamanho. Sempre o ânion vai ser maior do que o átomo que deu origem. Eu não disse que ânion é sempre maior do que cátion. Não confundam isso, que eu posso pegar um cátion que tem 5 camadas e o ânion que está com 2. O cátion vai ser maior. Não é isso que você está avaliando. Você está avaliando que sempre o ânion é maior do que o átomo que deu origem a ele. E sempre o cátion é menor do que o átomo que deu origem a ele também. Entendido? Se não entendeu, depois põe lá nos comentários, faça ali a sua pergunta que eu estou aqui para te explicar. Certo? Então, de novo, e se eu tenho uma situação, problema? Então, se eu seguir para a eletronegatividade, é pedido da Gabi. E se eu tenho uma situação onde eu tenho átomos que se transformaram em íons, e aí tanto cátions quanto ânions, e são isoeletrônicos. Lembra? Iso igual a eletrônicos, elétrons, mesmo número de elétrons? Pois bem, eu posso ter essa situação aqui, ó. Nitrogênio 7, 3 menos. Oxigênio 8, 2 menos. Flúor 9, 1 menos. Neônio. Neônio é um gás nobre, hein? 10. Sódio 11, 1 mais. Magnésio 12, 2 mais. Alumínio, chega, né? 13, 3 mais. Poderia brincar aí, tá? Não interessa, que é o caso. O que acontece é o seguinte: o que esses átomos têm em comum? Primeiro, esses aqui na forma atômica são do segundo período, esses aqui são do terceiro. Isso não é comum. Esses são metais, esses não metais e são gás nobre. Então não é isso que eu estou perguntando. Eles são isoeletrônicos. Ou seja, possuem o mesmo número de elétrons. Eu tenho um aluno na escola, eu não vou poder citar o nome dele aqui, até porque não é na nossa escola, e ele fala assim: professor, a química é cheia de exceções. Não é. Tá? Não é. Porque se você entender a regra, você vai ver que não tem esse tanto de exceção. Você tem que ir por outro caminho. E aí, eu vou dizer o seguinte: repare,
Esse cara tem número atômico igual a 7. Significa que no núcleo eu tenho quantas cargas positivas? 7. Eu tenho 7 prótons. Quantas negativas deveria ter? 7. Só que ele está dizendo que você tem 3 cargas negativas a mais. Como você não mexe na carga do núcleo, porque senão você vai mexer no elemento químico, que conta que você vai fazer? Bom, elétron não é negativo? É. Então você vai fazer, ó, menos, porque é negativo, 7 do elétron. Menos 3 da carga, isso aqui vai dar menos 10. E aí o menos aqui é só para te indicar que a carga é negativa. E 10 é o numeral que ela tem. Quantas cargas eu tenho? Quantos elétrons? 10 elétrons. Dá uma olhada nisso. Dá para fazer do mesmo jeito. Ó. Eu vou usar menos 8, porque são elétrons. Se fosse prótons, mais. Tá? E a carga que está aqui. Menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 10. Lembrando que menos é porque está associando a elétrons. E 10 é o número que eu tenho. Mesma coisa. 9 menos 1, menos 10. Aqui só tem 10 elétrons. Vamos pegar esse exemplo aqui que você vai entender todos. 12. Quantos elétrons deveria ter? Esse número, que é o número atômico, é o número de prótons. Mas o número de elétrons deveria ser igual se fosse um átomo. Então, menos 12, que é a nossa expectativa, e a carga. A carga indica que ele perdeu 2 elétrons. Mais 2, isso aqui vai dar menos 10. Menos porque elétron, 10 é a quantidade. Se você fizer todos, ó, 13 menos 3, enfim. Vai dar todos de maneira isoeletrônica. Tá, e daí? Bom, e daí que se eles são isoeletrônicos, eles têm a mesma configuração eletrônica do neônio. Ele tem 1s2, 2s2, 2p6. E ele fecha a segunda camada. O que isso quer dizer? Todos eles têm o mesmo número de elétrons. 10, todos eles têm o mesmo número de camadas. Ele tem 2 elétrons na primeira camada e tem 8 elétrons na segunda camada. E daí? Bom, e daí, e se eu te pedir para avaliar o tamanho desses caras? Colocar, por exemplo, em ordem crescente. Outro detalhe aqui, ó. Eu não sei porque todo ano a gente fala isso para o aluno e o aluno deleta na cabeça. Crescente, meus queridos, é do menor para o maior. Decrescente é do maior para o menor. Aí você vai falar, professor, mas isso é óbvio. Não é, porque se fosse não errado em prova, a gente pede, põe em ordem crescente, vocês fazem uma salada. Põe em ordem decrescente, faz a mesma salada. Então, por favor, leiam com muita atenção e lembra, raciocínio em cima da palavra. Crescente, do menor para o maior. Decrescente, do maior para o menor. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, vocês vivem errando isso em prova. Tá? Ao longo de 20 anos dando aula desse assunto, eu peço isso e faz a ordem inversa. E aí você vai falar com o aluno, você vê que ele sabe. Ele vai dizer, ah, mas esse é o maior. É, meu filho, mas eu pedi crescente. Enfim. Então, como que funciona? Bom, se todos têm o mesmo número de elétrons e têm o mesmo número de camadas, o que vai influenciar no tamanho deles? O que vai influenciar no tamanho deles é o produto das cargas do núcleo. Ou seja, átomos que têm o maior número atômico são menores. Aí a mesma regra do período, tá? Como se estivessem no mesmo período. Quanto maior o número de cargas, mais a intensidade da força eletrostática, né? Maior vai ser essa intensidade, eles vão se aproximar e diminuindo o tamanho. Quer um exemplo? Vamos pegar os extremos para você enxergar, para ficar mais fácil. O alumínio tem 13 prótons e 10 elétrons. Então, de novo, ele tem 13 positivos no núcleo, ela está indo 10 elétrons. Percebe a força dessa intensidade? Olha o nitrogênio. O nitrogênio ele só tem 7 positivos no núcleo e ele tem os mesmos 10 elétrons. E aí tem aquele efeito do urânio, ele tem elétrons a mais, isso já aumenta o tamanho dele. Então, se eu for colocar em ordem crescente, eu vou ter que, de raio, do menor para o maior, eu vou ter que colocar em ordem contrária, decrescente de número atômico, do maior para o menor, em função da força eletrostática. Tá? Então, como seria aqui para eu colocar em ordem crescente? Em ordem crescente, você teria que colocar alumínio, 3+, depois magnésio, 2+. O que está acontecendo nesse sentido? Crescente de raio, tá? Crescendo o raio e diminuindo o número atômico. Depois viria sódio, mais, depois neônio, você já entendeu, até chegar no nitrogênio 3-. Certo? Então, à medida que diminui, quando você tem átomos de um mesmo número de elétrons, portanto o mesmo número de camadas, à medida que você diminui, né, o número atômico, ou seja, o número de cargas positivas no núcleo, esse átomo aumenta, porque diminui a interação eletrostática, a força entre eles. Tudo bem? Se não entendeu, não tem problema. Põe na dúvida que eu estou aqui para te ajudar. Bem brevemente eu vou mostrar o que é eletronegatividade, porque tem aluno falando
na minha cabeça foi ensinado. E eu vou conferir isso depois no vídeo. Mas, bem brevemente, a gente fala de novo, não tem problema nenhum. Tá? A gente fala de novo. De repente passou batido e a gente vai ver. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a propriedade que o átomo tem de pegar o par de elétrons da ligação e atrair para próximo de si. Inclusive a gente usa um raio de eletronegatividade, folclore no Brasil é igual a Saci com Harry Potter. Então essa aqui é uma sequência, essa aqui é uma frase mnemônica para a gente usar e gravar. Uma vez que eletronegatividade, na tabela, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. O que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de acomodar bem essa carga negativa. Ele tem uma afinidade com ela. Ele, como se, eu não gosto dessa palavra, porque se vira um recurso, um obstáculo epistemológico, mas eu digo que ele tem afinidade com ela, porque a afinidade é uma propriedade inerente de sentimentos, né? Eu tenho afinidade com fulano, significa que eu gosto do fulano. Eu não tenho afinidade com fulano, significa que eu não gosto do fulano, eu tenho preconceitos para com o fulano. Então, e aí não entendo a palavra preconceito errado, porque muitas vezes eu não gosto de alguém porque eu tenho um preconceito, uma ideia pré-formada da pessoa, e depois que eu vou conhecer pode ser o meu melhor amigo. Então, faz parte da vida, tá? Mas basicamente, falar que um átomo tem afinidade é dar características humanas para seres inanimados, e isso vira um obstáculo epistemológico. Então, na verdade, o que nós temos é que aquele átomo acomoda bem aquela carga negativa. É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Aquele átomo acomoda bem a carga negativa. Produção, dá uma olhada para nós se não está acabando essa bateria que já estamos na quarta live, é para estar acabando. Obrigado, meu amor. Gente, vamos lá. Outra coisa. Então, se a propriedade que é de pegar o par de elétrons é atrair para próximo de si, né? Na ligação química, que ligação que nós estamos falando entre dois átomos que têm eletronegatividades próximas? A ligação covalente, tá? Ligação covalente, a ligação coordenada, mas nós não vamos, obviamente, na iônica, isso não faz sentido, porque ocorre a perda, tá? De elétrons. Então, a gente já explicou, eu acho que eu já expliquei isso, mas eu posso estar ficando confuso, então eu vou escrever aqui de novo. Imagine dois átomos iguais, que estão separados. Quando a gente for usar a ligação química, vai ter uma energia potencial, todo um gráfico legal para estudar sobre isso, não é o momento agora. E aí nós vamos diminuir a distância, porque a força elétrica, eu esqueço e apago ela aqui, depende, né, da distância. Então, à medida que eu diminuo a distância, a força aumenta. E aí eu estabeleci aqui uma distância ideal para a ligação química. Ok? O que você vai perceber é que esses núcleos estarão equidistantes, de mesma distância, do par de elétrons da ligação. Certo? Então, ligações covalentes em átomos iguais ou nuclear, eles têm a mesma distância. O problema é quando é uma hetero diferente nuclear, de núcleo diferente, de elementos diferentes, que aí eu tenho uma situação igual essa aqui, por exemplo, a H e o F. E aí a nossa expectativa é que ao aproximar o HF, eles também ficassem equidistantes. Tá? Aqui o flúor é da família 17, tem portanto 7 elétrons. Então a nossa expectativa é que eles ficassem equidistantes. Mas isso não ocorre. Tá? O que vai ocorrer na verdade é que o flúor, por ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele pega o par de elétrons da ligação, que um é dele e o outro não, e arrasta e acomoda bem perto dele, deixando o hidrogênio com uma deficiência de carga, onde aqui, se eu chamar de X, aqui é Y, e X, neste caso, vai ser maior do que Y. Então, deixando o hidrogênio com a deficiência de carga negativa, portanto, com a carga residual, uma carga parcial, uma densidade de carga positiva, e o oxigênio, o flúor, desculpa, com a densidade de carga negativa. Certo? Isso cria um dipolo, nós vamos precisar disso mais para frente. Pois bem, isso é eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a propriedade que o átomo tem de pegar o par de elétrons da ligação e atrair para próximo de si. Uma outra propriedade, e aí já me permitam apagar, isso aqui vai estar nos vídeos, você vai poder pegar isso para a gente ganhar tempo.
Uma outra propriedade é a propriedade de eletropositividade ou ainda caráter metálico, tá? Então, eletropositividade ou ainda você pode chamar também de caráter metálico. É a propriedade que o átomo possui de perder elétrons e se transformar em cátions. Eu, particularmente, não uso muito essa propriedade, porque eu não acho... Ela tem uma importância cultural, social da época, como um conceito, mas, assim, de uso ele é muito pequeno, né? As principais propriedades a gente já passou. Raio, energia de ionização, afinidade eletrônica e, para encerrar, a propriedade de eletronegatividade. Esse tem que usar muito, mas o resto quase não usa. Bom, para que serve então essa propriedade? De novo, aqui a nossa tabela. Ele vai apontar qual é essa característica. Quem tem mais facilidade de perder elétrons? Ora, quem tem mais facilidade? Quem tem menores energias de ionização. E as menores energias de ionização estão exatamente nesse canto da tabela periódica. Tá? Os elementos que constituem esse canto da tabela periódica é que possuem as menores energias de ionização. São, portanto, elementos que perdem esse elétron com maior facilidade. Se ele perde esse elétron com maior facilidade, posso aplicar que o caráter metálico, o caráter de eletropositividade aumenta naquele sentido. Tudo bem? Agora vamos estudar as propriedades físicas. Mas para estudar a propriedade física, antes da gente estudar a densidade, eu preciso introduzir o conceito de volume, tá? Volume atômico. Professor, nós estudamos. Não. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção. Atômico. Volume atômico não compartilha a ideia de raio, porque senão vai dar ruim. Lembra que o raio aumenta na família de cima para baixo e da direita para a esquerda, porque está diminuindo o número de prótons e elétrons, diminuindo a interação, mas o raio, a distância é internuclear. Cuidado com isso, tá? Volume não. Volume é o volume que você conhece. Definição de volume é o volume ocupado pelo átomo, por um mol de átomos. Eu acho que não faz... Mas vamos anotar. É o volume ocupado por um mol de átomos. Bom, primeiro, quando eu pego um mol de átomos, eu tenho exatamente o que? A massa, não tem? Quanto que vale um mol? Uma quantidade de substância, um mol. Um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Não está na hora da gente estudar o mol, ele vai ser estudado, introduzido lá na frente, né? No caso dos alunos do Delta, o nosso material introduz mol lá na frente. Então, o conceito de mol, ele é semelhante, e me permitam fazer uma analogia aqui, que pode ser um obstáculo na sua vida, um obstáculo epistemológico, mas eu corrijo lá na frente. Por exemplo, quando você pode sair para fazer compras, e hoje não estão podendo, né, em qualquer lugar, mas se você vai à feira, uma feira livre, você pode comprar uma dúzia de bananas. Quanto é uma dúzia de bananas? São 12 unidades. 12 bananas. Eu posso comprar uma dúzia de ovos? Sim. Inclusive, algumas empresas vendem ovos em dúzias, né? Meia dúzia, são 6 unidades, 30 ovos, enfim. E aí você tem outras opções. 30 não é 3 dúzias, tá? Pelo amor de Deus. 2,5.
Mas você tem outras opções para fazer aquisições. Posso comprar uma dúzia de laranjas? Uma dúzia de abacaxis? Nada me impede. Tá? Uma dúzia de uvas vai ficar esquisito, né? Mas eu posso comprar uma dúzia de caixas de uva? Normal. Então, de novo, existem algumas quantidades que a gente tem, que a gente faz relação. Tem algumas que são específicas. Quer ver um exemplo? O que é uma resma? Uma resma equivale exatamente a 500 unidades de papel. E só serve para papel. Não faz o menor sentido eu falar para você aqui, ó, vai lá e compra para nós 500 unidades de laranjas. Não faz sentido. Ok? Algumas são, você já deve ter visto, o goiano gosta muito de pamonha, e aí o pessoal compra, tem gente que compra massa já feita, né? Mas tem gente que pode comprar mão de milho. Gente do céu, o que é uma mão de milho? Quantas unidades são? A produção me ajudou porque minha esposa é goiana, nata, ela que gosta de uma pamonha. É por isso que está casada comigo, tô brincando. Amor, brincadeira, paz e amor, você sabe, estamos juntos. Então, a história da mão de milho são 60 espigas, 60 unidades. Mas não faz sentido você chegar lá e falar assim, moço, me vende uma mão de laranja. O cara dá uma mãozada na orelha, não faz sentido. Então tem algumas unidades que não tem essa relação. Mas, se você for comprar uma mão de milho, num estabelecimento que vende milho, que mexe especificamente com isso, já tem certeza do que é, já sabe o que você está falando. Assim como é estranho eu falar para você, vai numa distribuidora de lápis e me traz uma grossa de lápis. Obviamente que uma grossa são 12 dúzias, 144 unidades de lápis, é sempre de lápis, não faz sentido você pedir uma grossa de laranjas. Não encaixa. Então tem algumas unidades que a gente usa especificamente. Combinado? Assim como uma mão de milho são 60 unidades, uma resma de papel, 60 unidades de milho, tá? Uma resma de papel são 500 unidades, mas de papel. Uma grossa são 144 unidades, porém de lápis. Então, tem algumas unidades que são específicas, e uma delas é de matéria. Antigamente, a grandeza recebia o nome de mol, tá? Então, quando eu queria falar de quantidade da matéria, eu podia falar em mols. E ela foi recomendada em 2011 a substituição para a quantidade de matéria mesmo, o nome da grandeza, e a unidade permaneceu o mol. Lembrando que o mol no plural é só mols, tá? Não é moles, pelo amor de Deus. Se você vê alguns livros de português de Portugal, se você assistir uma videoaula, você vai ver lá moles, tá? Mas o que vale no acordo ortográfico é o número de falantes, então é mol, tá? E não segue a regra de monossílabo terminado em ol, porque um sol, 2 sóis, não é móis, é mols. É uma unidade que, quando escrita no plural, e só pode ser escrita no plural se você estiver escrevendo o nome da unidade, tá? Porque o próprio nome é a unidade, então tem que tomar mais cuidado. Se eu escrever 3, numeral 3, mol, eu vou ler mol, senão eu vou escrever mol, tá? A não ser que eu escreva, né, na forma extensa, 3 mols, aí legal. Bom, assim como você não vai colocar quilograma no plural, tá? Então, minha massa é de 80 quilogramas, aí KGS, tá doido? Não pode. KG, quilograma. Bom, então, um mol é a quantidade de matéria que tem exatamente, um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Entidades tem a ver com moléculas, átomos, íons. Pode ser menor que o átomo? Pode. Do tipo prótons, elétrons, nêutrons, fótons, pode ser um monte de coisa. O que não dá para fazer é o seguinte, um mol de pessoas. 6,02 vezes 10 a 23 pessoas, não faz sentido. Tá? Então a quantidade de matéria é uma quantidade bem pequenininha, que nós estamos falando, na verdade esse número é enorme, tá? Se você for falar esse número aqui, ó, e começar agora, 1, 2, 3, 4, 5, a quimiometria vai dizer, que é a estatística aplicada aqui, que você vai gastar só 111 anos para terminar sua conta, tá? Terminar sua contagem. Se você cobrir todo o Brasil de grãos de feijão, então pensa o volume de um grão de feijão, cobre todo o Brasil, daria para cobrir todo o território brasileiro. O problema está na altura, tá? 15 quilômetros soterrados de feijão. Então esse número é muito grande. Significa que o átomo aqui é muito pequeno.
Porque em 18 ml de água eu tenho exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, o átomo é muito pequeno, esse número é muito grande. Eu no início falei invertido, isso pode gerar uma confusão. Pois bem, como que eu calculo o volume atômico? Nós sabemos que densidade é massa dividido por volume. E que eu posso, obviamente, usar essa densidade para calcular, então, nesse caso, o meu volume. E como que eu vou fazer, então? Basta dividir a massa molar. Vocês vão aprender esse conceito mais para frente. O que é a massa molar? É a massa de um mol. Desculpa. Perdoe, isso aqui não é massa molar. Estou explicando o que é densidade. Densidade... Opa! Perdi a concentração. Densidade é massa dividido por volume. Ora, concorda que eu posso passar esse volume multiplicando D dividindo? Sim. Então o volume vai ser massa dividido pela densidade. Agora, que massa? Uma massa qualquer? Não. Eu posso usar uma massa específica. Eu posso medir a densidade de um corpo? Posso. E massa específica e densidade são diferentes, mas vai ser objeto de estudo de um próximo momento. Depois eu vou explicar. Massa específica tem a ver com a substância, densidade tem a ver com o corpo. Então é diferente você ter duas bolas iguais, do mesmo material, ouro, ferro, material que você quiser. Duas bolas iguais, com volumes iguais, porém uma é maciça, e aí tem massa elevada, e a outra é oca, tem massa reduzida, e eu vou ter valores de densidade diferentes. Porque densidade tem a ver com o corpo. Massa específica tem a ver com a substância que compõe aquele corpo. Então isso não vai mudar. Depois nós vamos explicar isso com calma, não precisa apavorar com isso não. Então volume é massa, volume atômico, né? Volume do átomo vai ser então a massa molar, que é a massa de um mol, dividido pela densidade. Nesse caso, como eu estou falando de uma substância, seria massa específica, tá? Que não vai mudar. Na substância isso não vai mudar. Ok? Então, como que funciona o volume de um átomo? Pessoal, nós começamos mais tarde, eu vou gastar um pouquinho mais no meio-dia para a gente concluir, tá? Mas vocês terão, eu estou marcando aqui o tempo no cronômetro, vocês vão ter o mesmo momento de aula, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? No volume atômico, eu vou ter a seguinte situação. O que você está reparando na tabela periódica? Na tabela periódica, você vai reparando que a massa tende a aumentar nesse sentido e nesse sentido. Então esse elemento aqui vai ser o mais pesado da tabela periódica. Muito embora ela não segue uma periodicidade, tem hora que diminui, enfim. Mas a massa cresce nesse sentido. Então, o volume, tá? Eu vou definir primeiro o volume, depois a gente discute a densidade. O volume, ele vai aumentar naturalmente de cima para baixo, e você vai concordar comigo, tem que aumentar nesse sentido da tabela, porque está aumentando o número de camadas. K, L, N, N, está aumentando o número de camadas, o átomo está aumentando, isso é tranquilo, né? Agora, ele tem um comportamento anômalo, que você espera que eu vá dizer que ele aumenta da direita para a esquerda, tal qual é o raio, mas isso não é verdade. O volume, ele aumenta do centro da tabela para as extremidades. Esse aumento aqui, você pode explicar lançando mão daquele conceito de força elétrica é igual a constante de proporcionalidade, carga quadrada da distância. Eu vi falando que eu não vou apagar, eu esqueço. Então, repare, o que está acontecendo no mesmo período, no sentido do centro para cá? Está diminuindo um próton, um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron. Se eu estou diminuindo as cargas, a força entre as cargas também diminui. Consequentemente, a distância entre elas aumenta. Está explicado o volume daqui para cá. O que não está batendo no comportamento? O volume que está aumentando aqui, ó, do meio para a direita, porque do meio para a direita está aumentando um próton, um elétron, um próton, um elétron. Era para diminuir, como acontece com o rádio. O problema é que lembra que a gente está colocando elétrons lá na última camada?
Você vai colocando um monte de cargas negativas. Ah, mas está colocando prótons. Está colocando prótons. Mas os prótons estão no núcleo. Eles estão atraindo os elétrons? Estão atraindo um elétron. Porém, os elétrons estão juntos. E o que eles vão promover? Uma repulsão. Professor, por que isso não funciona com raio? Que eu já te expliquei que a definição de raio é uma e a de volume é outra. Se você tenta fazer que nem lá na geometria a associação de raio e volume, vai dar errado aqui. Definição de raio é a distância internuclear de átomos iguais, ligados entre si. Distância. E o volume não, o volume é de uma esfera normal. E aí aqui, como os elétrons estão se repelindo, tá? Então a explicação aqui é repulsão de elétrons. Muito cuidado com essa explicação de volume aqui, porque que é geralmente o que a gente cobra, tá? Porque é bem óbvio como que aumenta na família. Ah, aumentou a camada. Ah, por que ele aumenta do centro para a esquerda? Porque está diminuindo o número de cargas, diminui a interação entre elas, ficou mais distante. Legal. O problema está aqui, ó, explicar por que ele aumenta do centro para a direita, uma vez que está aumentando um próton, um elétron, um próton, um elétron. Se está aumentando a carga, a expectativa que você tem é que diminua o volume, deveria ser. O problema é que eu tenho mais elétrons, esses elétrons se repelem, tá? Pois bem, se eu expliquei o que é o volume, lembrando que se você quiser calcular o volume, basta colocar a massa molar da substância, que a gente substitui para diferenciar essa massa dessa massa, a gente usa um M maiúsculo, tá? De forma, que representa a massa molar. Num outro momento vocês vão aprender o que é esse conceito. Então, se eu divido a massa pela densidade, eu acho o volume. E agora nós vamos entrar na densidade dos átomos. Como que cresce a densidade dos átomos na tabela periódica. Ok? Pode apagar, né? É só ter força do átomo, pessoal. Eu sei que vocês não podem me responder daí, mas é só força do átomo. Bom, para a gente estudar a ideia do volume, e eu já estou encerrando, tá? Fiquem tranquilos, nós já estamos encerrando o tempo, vai dar tudo certo, vamos acabar no tempo certo. Para a gente entender a proposta da densidade, e já que nós vimos a ideia do volume, isso aqui é o volume, tá? Que eu desenhei depois, isso aqui é o volume. Então, para a gente entender a densidade, o que é a densidade? É uma relação entre a massa e o volume. E aí você vai dizer assim, professor, isso é confuso, porque massa. Concorda comigo que eu posso pegar 1 kg de ferro? Concorda comigo que eu posso pegar 10 gramas de ferro? E eu estou pegando massas diferentes de ferro? Então a gente precisa padronizar isso. Foi aí que criou a massa molar. Massa molar é a massa que contém exatamente 6,02 vezes 10 a 23 átomos do ferro. No nosso caso, o ferro é 56 gramas. Então, a cada 56 gramas de ferro, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Combinado? Então, de novo, aquela massa ali, eu vou padronizar. Porque não dá a gente comparar 1 kg de um com 10 gramas do outro. Nós vamos padronizar. Massa molar, que tem a mesma quantidade de partículas. Mas esse número de massa vai ficar diferente? Vai. Você acredita que o ferro vai ser isso se você pegar outro elemento, outro metal? O potássio é 39 gramas. Então, a cada 39 gramas eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de potássio. E se eu pegar 56 gramas de ferro, eu tenho os mesmos 6,02 vezes 10 a 23. Ora, eu igualei a quantidade de matéria, a quantidade de substância, porém as massas são diferentes. Mas eu estou falando de uma mesma proporção. É assim que a gente faz. Você vai entender esse conceito de massa molar depois. Então, densidade é uma relação entre massa e volume. Eu já escrevi ela aqui para vocês. M sobre V. Agora, a massa, a gente sabe que ela aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ela tem um certo comportamento. Mas como é que o volume vai influenciar na densidade? Pois bem, na densidade, você vai ter o seguinte comportamento. A densidade vai aumentar de cima para baixo. Isso é regra geral. Professor, mas você está ficando doido. Se a densidade vai aumentar de cima para baixo, de cima para baixo não está aumentando o volume do átomo? Olha o número de camadas. O, K, L, M, N, 1, 2, 3. Ué, não está aumentando o volume? Está aumentando o volume. Por que a densidade também aumentou, se o volume aumentou? Bom,
Repare, neste caso, então, neste caso, o volume está aumentando. A expectativa é que a densidade diminuísse, não é isso? Só que eu disse que a densidade também aumentou. Ora, se o volume aumentou e a densidade aumentou, é porque a massa aumentou mais ainda. Então a massa compensou o aumento de volume. Combinado? A massa compensou o aumento do volume. Então, se você olhar aí, o lítio tem massa 7, lá na primeira família, tá? O lítio tem massa 7, abaixo do lítio tem o sódio, que já tem massa 23, abaixo dele tem o potássio, que é 39, e aí vai aumentando até o francio. Então, repare, o volume está aumentando? Está aumentando. Mas a massa aumentou muito mais. Como a massa aumentou muito mais, ela compensou o aumento do volume e fez com que a densidade aumentasse. Combinado? Tá, agora vamos entender o comportamento central. Você viu que o volume aumenta do centro para as extremidades da tabela. Significa, então, que a densidade vai ter um comportamento inverso do volume. Ele vai das extremidades para o centro. Agora, aqui sim. Neste caso, neste comportamento, você pode adotar o seguinte: densidade de massa sobre volume. Tá. Se você estiver olhando uma tabela periódica, você vai perceber que a massa no período aumenta, tem hora que diminui umas casas e aumenta uma, ela não varia muito no mesmo período. A massa ela aumenta, mas não é tanto assim, diferente da família. Na família ela vai aumentando. De novo, a massa do lítio é 7. Exatamente, imediatamente abaixo do lítio, você já vai achar o sódio com massa 23, o aumento é considerável. De novo, para baixo do sódio, potássio com massa 39. Então, repare, está aumentando muito a massa. Mesmo que o volume aumente camadas, aumenta muito a massa. Agora, no mesmo período, o volume vai variar pouco, mas a massa variou menos ainda. Aí, nesse caso, o volume vai falar mais. E a densidade, o que acontece? O volume não aumenta do centro para a lateral. Se o volume está aumentando, num sentido e a massa não está contribuindo, o que acontece com a densidade? Diminui, porque são inversamente proporcionais. Então o volume aumentou, a densidade diminuiu. É por isso que o volume aumenta do centro para a extremidade, obviamente a densidade então vai aumentar da extremidade para o centro, em função dessa relação qualitativa da equação. Tudo certo? E para encerrar, nós temos a temperatura de fusão e ebulição. Essas é a que é menos, enfim, elas são menos expressivas ainda, e eu já vou passar a tarefa, hoje tem tarefa, hein? Pois bem. Como que funciona então temperatura de fusão? Temperatura de fusão, passagem do sólido para o líquido. E temperatura de ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Então está aqui a nossa tabela periódica. Bom, ela tem um comportamento mais anômalo de todos os outros, tá? E assim, talvez o que é menos importante de ser utilizado. Ela aumenta na família 1 e 2. 1 e 2, ela aumenta de baixo para cima. Ou seja, o frâncio e o rádio são mais fáceis de fundir do que, por exemplo, o lítio e berílio. Esse é o comportamento geral, certo? Se você avaliar, ela vai aumentar na tabela das laterais para o centro. Os pontos de fusão estão entrando. Isso é um pouquinho mais complexo de entender, porque eu teria que desenhar para você o retículo cristalino. E, enfim, eu acho que não vale a pena, tá? A escolha pessoal minha. Eu acho que não vale a pena a gente ficar discutindo retículo cristalino para você agora no primeiro ano. Mas fique em paz. Lá no terceiro você vai ter essa discussão. Combinado? Primeiro ano, não tem esse objetivo. Eu vou esperar você aprender outros conceitos, ter uma maturidade maior. Quando você tiver com uma maturidade maior, maturidade aqui eu estou falando de idade cronológica, não, estou falando de maturidade acadêmica. Pode ser uma maturidade maior, lá no terceiro ano eu consigo fazer. Tá? Mas tem como a gente analisar isso aqui por energia de rede, se você lembrar daquele retículo cristalino que eu vivo desenhando para vocês
esse retículo cristalino ele vai falar, né, da forma do sólido, são 12 formas geométricas, e aí à medida que você põe os íons aqui, isso cria uma energia de rede, que é a energia que mantém o retículo coeso. Tá? E essa energia de rede pode ser escrita em função não dessa equação, mas de uma análoga a essa, que é calcula a energia, tá? Não vem ao caso agora. E depois a gente avalia outras situações. Aqui no centro da tabela ele vai aumentar de cima para baixo. E eu tenho aqui o carbono, que é um comportamento atípico, tá? Tem uma temperatura de fusão e ebulição bem mais elevada do que o resto do grupo que ele está inserido ali. Um beijo, um abraço em cada um, fiquem com Deus. Até a próxima.